aos Romanos, capítulo 13, Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 10. Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, tudo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O tema da mensagem de hoje é os predicados ou predicados do chamado. E quando a gente fala em predicados, os predicados, na verdade, a palavra em si, predicado, ela tem a ver com as, vamos assim dizer, os adjetivos ou as qualificações ou as informações referentes ao sujeito. Você tem numa frase o sujeito e o predicado, né? Então, o sujeito é quem está o centro daquilo que vai se falar. E o predicado, então, é a informação sobre o sujeito. Essa é uma informação aí básica da nossa língua portuguesa. Mas quando falamos nos predicados do chamado, nós estamos falando naquelas qualificações, naqueles adjetivos, naquelas informações que dizem respeito ao sujeito Mateus, ao sujeito João, ao sujeito Pedro, ao sujeito Maria, ao sujeito Esther, ao sujeito Igreja. E quais são os predicados, então, desses sujeitos? Porque eu estou entendendo aqui que esse sujeito ele é chamado. E por isso, então, que nós colocamos predicados do chamado. Porque compreendemos que todos nós, em Cristo Jesus, somos chamados. Somos chamados para uma vida de santidade. Somos chamados para uma vida de dedicação, de consagração a Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, por exemplo, e quando nós lemos que Deus chama o seu povo para ser um povo santo, a palavra santidade no Antigo Testamento é kadosh. E a palavra kadosh significa cortar, separar. Como você corta com uma espada, uma faca, uma coisa de outra. Então a santidade na Bíblia, ela tem a ver com separação, com corte, com afastamento de uma realidade em relação a outra. Então, quando Deus diz, sejam santos como eu sou santo, Ele está dizendo o seguinte, façam as coisas de forma diferente daquilo que o mundo faz. Separem a maneira como vocês agem, porque vocês são santos, vocês são chamados para ter uma vida diferente da maneira que o restante do mundo vive. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, na terra de Ur dos Caldeus, ele disse o seguinte, Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão vivia num contexto em que o politeísmo era presente. A quantidade de deuses naquele período era muito grande. Mas Deus tinha um projeto diferente para Abraão e para o povo que ele estava chamando. Então, quando Deus chama Abraão, ele diz o seguinte, olha, eu estou chamando você, você vai sair da terra em que você está, porque você está ali influenciado por um monte de culturas e um monte de religiosidades que não tem como objetivo adorar a mim, e eu vou te levar para uma terra distante, uma terra diferente,
em que você vai viver de forma separada e você, para começar, não vai mais adorar os muitos deuses que você adorava. Agora você vai adorar a um único Deus. Separação, santidade, Kadosh. Esse foi o chamado de Deus para Abraão desde o princípio, antes mesmo do povo de Israel ter se formado. E esse ainda continua a ser o chamado de Jesus para nós hoje como igreja. Por isso que nós estamos aqui, porque nós somos chamados a viver uma vida diferente da vida que o mundo coloca para a gente. Embora isso seja cada vez mais difícil, porque os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos pensamentos, eles acabam sendo muito parecidos com a sociedade do tempo presente. Mas o chamado de separação, de diferença na conduta, nas escolhas, na maneira de ser, na maneira de agir, ainda continua a estar presente nos nossos dias. Então, nesse contexto do texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, nesse capítulo de Romanos 13, ele está falando sobre obediência à autoridade. Ele está falando aqui sobre a submissão que nós devemos ter às autoridades. E aí, nesse contexto, ele fala sobre o amor ao próximo. E ele diz o seguinte, que o amor ao próximo é o cumprimento da lei, ou seja, além de todas as questões que dizem respeito à nossa vida pública, à nossa vida civil, existe ainda aqui uma questão muito importante, pontual dentro do Evangelho, que é o amor ao próximo, como o cumprimento da lei. Mas, no entanto, às vezes, na nossa caminhada de fé, a gente se esquece disso. E aí nós podemos nos remeter à palavra de Jesus na oração dominical, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E talvez você, em algum momento da sua caminhada, tenha pensado assim: será que perdoa as nossas dívidas é um indulto? Ou é um perdão constante de Deus sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dívidas? E aí, quem sabe, vocês perguntam assim, poxa, mas quando eu digo, perdoa as minhas dívidas, Deus está dizendo que os meus pecados são sempre perdoados. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de ler ou de trazer à memória aquilo que o texto continua dizendo. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, é que Deus deve nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos os outros. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus, não me perdoa. É como se eu estivesse dando então para Deus 1 metro na mão dele. Sabe aquelas trenas? E aí eu entrego para Deus dizendo o seguinte, Senhor, ó, tá vendo esse metro aqui? Ó, é 1 metro de perdão. Isso é o que eu tenho que dar para aquele irmão que se atravessou comigo. Só que é o seguinte, esse 1 metrinho de perdão aqui, ó, é o que o senhor tem que aplicar comigo também. Aí você vai dizer o seguinte, né? Isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí as coisas mudam de figura. Então, Senhor, o perdão que o Senhor tem que dar para mim, e é o perdão que eu devo dar aos outros, é isso. É exatamente isso. Por isso que o Evangelho, quando nos fala sobre amor ao próximo, ele diz o seguinte, que amar o próximo é cumprimento da lei. Que todas as outras coisas, como diz o apóstolo Paulo, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, quantos forem os mandamentos, eles são resumidos em uma única palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você se cuida? Você se valoriza? Você gosta de tomar vitaminas, remédios para te dar mais vigor, mais alegria? Você vai ao médico com frequência? Você quer o seu bem?
O que o Evangelho está nos ensinando é o seguinte: se você deseja tanto bem a você, você deve desejar até mesmo aqueles que não querem você tão bem, o que você deseja para si. Aí alguém vai dizer, pô, mas isso aqui é tão pesado, é tão duro de ouvir isso, mas é o que o Evangelho nos mostra. O Evangelho não está nos dando a possibilidade de escolher outra realidade. Ele está dizendo que é isso. Tanto que quando o jovem rico procura Jesus, Jesus começa a falar sobre o cumprimento de várias leis, de várias regras, mas no momento em que Jesus vai no cerne, no âmago daquilo que de repente era o que governava a vida daquele jovem, que tinha a ver com as riquezas, o que é que ele faz? Ele baixa a cabeça, ele diz, olha, Senhor, essa parte aqui agora pegou pesado, porque eu não tenho como mexer nisso, porque isso para mim é muito valioso. Aí nós nos lembramos daquilo que o Evangelho fala, de que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, aquelas coisas que nós consideramos valiosas, é onde a nossa vida é plantada, ela é edificada. Por isso que um dos maiores predicados que o cristão tem na sua vida, ou que ele deve ter na sua vida, é o amor ao próximo. E o amor ao próximo não apenas como discurso, o amor ao próximo não apenas como retórica, em que você pode até dizer assim, olha, eu estou fazendo isso com amor, porque eu desejo cuidar de você, mas como uma prática efetiva, como uma ação direta, como uma realidade que está muito posta. E é assim que eu ajo, por exemplo, em relação à minha família. A minha filha, a minha esposa, os meus pais. Você também age assim em relação àqueles que você ama. E Jesus novamente vem nos dizer, eu acho incrível, porque Jesus, todas as vezes que a gente pensa ou tenta pensar em algo diferente, ele vem e quebra a gente, né? É impressionante. Toda vez que a gente tem uma ideia muito legal, nisso aqui o Senhor não tem como pegar, ele vem e apresenta outra. Aí você diz, poxa, mas eu amo tanto a minha família, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos. E aí o Evangelho vai dizer o seguinte, olha, não tem virtude em você amar quem ama você. Você tem que amar quem odeia você. Ah, Senhor, mas vem com essa ideia agora para mim. Estava tão bom aqui eu só amar a quem me ama. Mas não. O predicado do chamado é amar incondicionalmente. Não é agir como aquele jovem rico que disse, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho seguido a lei. E talvez nós, em muitos momentos da nossa vida, digamos isso, olha, nós temos cumprido a lei. Eu frequento a igreja, minha família vai à igreja, nós somos contribuintes da igreja, nós fazemos tudo aquilo que é exigido de um bom cristão e de uma boa cristã. Mas se não tiver amor, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, que eu sou o quê? Como um sino que bate e não tem som. Que está ali, grande, e que você pega uma grande marreta, uma bigorna e joga contra ele, acreditando que daquilo ali vai sair algum som, só que não sai som nenhum. Então fazer as coisas dentro da nossa vida cristã sem o amor é o mesmo que nada. É apenas para mostrar aos olhos, às vistas. Por isso que a vida cristã, ela se conecta tanto com o nosso interior. Por isso que ela fala tanto ao nosso cerne, né? E o que é um cerne? Provavelmente a maioria aqui conhece. Eu lembro que na casa do meu pai, há muitos anos atrás, quando as cercas elas eram todas de moirões de madeira, eu lembro que chegou uma época que meu pai resolveu colocar tudo moirões de concreto. E aquilo ali foi uma novidade, né? Porque os moirões eram todos de madeira, então era muito comum que a cada
4, 5 anos tivesse que mudar um ou outro. Na época ainda não existiam os mourões tratados, né? Então era aquilo que dava para fazer. Só que tinha um mourão que ficava lá no canto do terreno. Era um toco, muito escuro, feio. E eu era pequeno, eu sempre dizia para o pai: pai, por que o senhor não tira aquele. Era um garotinho ainda, eu dizia: por que o senhor não tira aquele toco lá do canto? Ele disse: meu filho, aquilo lá é a melhor madeira que nós temos aqui no nosso terreno. E eu dizia para ele: melhor como? Feio daquele jeito? E aí ele dizia: não, mas aquilo lá é um cerne. Aquilo lá é um cerne de ipê. E aí eu levei anos para descobrir que, na verdade, sim, aquela madeira que estava lá no canto era a mais valiosa de todas. Porque, na verdade, aquilo ali era o interior de uma grande árvore que tinha apodrecido por fora e que ficou só a parte mais dura. Tão dura quanto uma pedra. E todos os mourões foram trocados, menos o cerne. Até que um dia veio a tecnologia, né? Ou nem tecnologia, mas vieram outras opções e aí veio o muro. E aí o cerne não resistiu, o pai transformou o cerne num banco. Mas ele se tornou um banco. Está lá. Ou seja, quando a gente fala que o evangelho ele vai no cerne da nossa existência, é que ele vai naquele lugar profundo da nossa vida em que os olhos humanos não enxergam, eles não alcançam. É dentro do coração. Então nós precisamos sim, mais do que nunca, amar, não apenas pelas palavras, mas pelas ações, pelos gestos, pela maneira como nós vivemos a nossa vida no nosso dia a dia. O amor ao próximo, portanto, ele honra, respeita, refreia as paixões, ainda que em dano próprio. E lembram-se daquilo que nós lemos no início do culto, o Salmo de número 15, o cidadão dos céus? Se você ler de novo o Salmo número 15, você vai perceber que ele mostra exatamente aquilo que se espera de um seguidor, de uma seguidora de Cristo Jesus. Eu vou ler aqui uma outra versão, que é a Bíblia Viva, que diz o seguinte, só para você ver. Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica justiça e que de coração fala a verdade, que não usa as suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos, que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o erro, o pecado, mas respeita aqueles que temem ao Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta o seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. É isso que se espera de um cristão, de um seguidor, de uma seguidora de Cristo. O amor entre nós, ele deve ser despretensioso. Ele deve ser acompanhado de ações e não apenas das palavras. Muito mais do que aquilo que falamos, mais importante é aquilo que fazemos. Ele supre as necessidades do próximo, entendendo de que se as minhas necessidades elas são importantes, as necessidades do outro também são muito importantes. Como diz o texto de Gálatas, capítulo 6, ele leva as cargas uns dos outros, porque ele entende que dessa forma ele cumpre a lei de Cristo. Ele não maldiz ao próximo, porque ele entende que as palavras, elas podem matar. Ele não tropeça na palavra, porque ele procura falar menos, entendendo que sobre aquele que fala mais, maior juízo haverá. Ele acredita que mais
vale dar do que receber. Porque ele entende que viver em Cristo é viver em abundância. Então nunca tem falta para ele. E ele sempre tem aquilo que dá para os que necessitam. Ele não faz acepção de pessoas, porque ele entende que Deus não o rejeitou. Mesmo ele sendo um pecador, Deus o acolheu, Deus o acolhe. Mesmo falando as coisas que fala, mesmo pensando as coisas que pensa, mesmo fazendo as coisas que faz, como disse, Deus o aceita, Deus o ama. Então, como é que ele pode se estabelecer como juiz sobre aqueles que também cometem erros? Então, ele é longânimo, ou seja, ele tem um ânimo longo. E, por fim, ele busca viver na verdade. E um dos principais predicados do chamado em Cristo Jesus é porque ele busca viver de forma transparente, de forma integral, o evangelho da graça de Deus. Ele não fala sobre mentira, porque ele entende que o diabo é o pai da mentira. Mas ele busca viver a verdade que o libertou e a verdade que liberta os outros. Porque ele se lembra daquilo que Jesus disse: e conhecereis a verdade os libertará. Que a gente possa efetivamente, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nos amarmos uns aos outros, cumprindo a lei. E o resumo de toda a lei é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Você se acha uma pessoa digna do cuidado de Deus? Você acha que merece receber aquela bênção que você tem orado e tem pedido a Deus? Amém. Que Deus cumpra isso na sua vida. Mas não esqueça que você tem que desejar e fazer pelo próximo aquilo que você deseja para você. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém?